tente mudar. Cabeça pra cima. Eu já começo o programa de hoje não deixando você esquecer que nós estamos rumo aos 19 anos, é tempo de desafio Boas Novas. E 2012 é o ano da Boas Novas. Você já foi, ou é atualmente, ou nunca foi um semeador da Boas Novas? O nosso call center está à sua disposição, aguardando a sua ligação. O código é o 21 2112 6300. Ligue agora e torne-se um patrocinador deste programa do Cabeça para Cima. Como? Se tornando um semeador da Boas Novas, não deixando essa chama apagar e permitindo que nós avancemos nas portas, nos caminhos que Deus está abrindo para a missionária Boas Novas. Como estamos agora, não temos comentar nessas portas, mas eu sei que você vai entrar conosco. Deus está tocando no seu coração e eu agradeço então a Deus pela sua vida. Se você já foi, está meio paradinho, está na hora de voltar a ser um semeador. Hoje no programa nós vamos debater sobre a criação de filhos, sobre o sustento de filhos, sobre tudo que está envolvido nesse processo tão importante. Essa é uma das pautas mais solicitadas aqui no Cabeça para Cima. Filhos, como cuidar deles, como criá-los, a questão agora da palmada. Nós vamos ao informativo e voltamos com o debate. O que vem a ser família? De acordo com o dicionário, é um grupo constituído pela reunião de gêneros afins, conjunto de ascendente, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem, ou seja, pessoas com mesmos interesses e afinidades que se atraem para constituir um novo grupo na sociedade. Criar filhos dentro de uma família, portanto, não é uma tarefa tão fácil. Hoje em dia, parece que tem assustado ainda mais, principalmente os homens. É preciso, então, assumir os papéis de cada progenitor para levar adiante a tarefa de monitorar o desenvolvimento do pequeno ser, que agora tem a função de ser a alegria da casa. Hoje é muito comum os papéis dentro do núcleo familiar se misturarem, haver dúvidas por parte dos cônjuges sobre quem desempenha o quê. O tempo que estão com seus filhos deve ser um tempo melhor usado, devem procurar acompanhar tudo, prever, adiantar-se, educar e sustentar para o futuro. Conosco hoje para debater Alexandre Pereira, que é bispo da Igreja Apostólica Emanuel em Campo Grande. Bispo, bem-vindo de volta ao Cabeça para Cima. Fazia um tempo, não é verdade? Bom tê-los aqui. Verdade, ficamos muito felizes em voltar, matar a saudade e com certeza poder colaborar com todos. Acompanhando ele, sua linda esposa, Ana Lúcia de Castro, que também é pastora da Igreja Apostólica Emanuel em Campo Grande. Pastora, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Obrigada, querida. Eu agradeço o convite mais uma vez. Que bom, né? Voltando depois de bastante tempo. E num tema realmente que eu sei que vocês atuam também nessa área e um tema muito importante, né? A gente sabe que hoje, inclusive, há muitos lares monoparentais, então quando a gente fala na criação de filhos, nos papéis, se fala, mas pera lá, eu tenho que ter papel de mãe e de pai. Então, realmente, né, é um tema que desafia. E para completar nosso trio hoje, nós temos Paulo Moura, que é pastor de família da Igreja Batista do Recreio e é também psicólogo. Pastor Paulo, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Olá, Rebeca, bom estar aqui no Cabeça para Cima mais uma vez, debatendo esse tema muito importante, porque todos nós somos pais ou somos filhos. Então esse tema, ele tem uma ambiguidade, né? Então ele vai nos servir. E como pastores e bispos, além de termos os nossos pais e sermos filhos, temos que ajudar e orientar pais, não é verdade? E claro, nós estamos aqui, eu pelo menos falo por mim, né? Buscando realmente graça de Deus para poder de alguma forma debater com você, porque isso aqui é um debate, nós não estamos aqui para ler, digamos assim, dar uma cartilha, né? Porque muitas vezes é o que as pessoas querem. Mas a verdade é que não há uma fórmula exata. É uma questão que envolve variáveis. Então, nós queremos que você reflita, que você debata conosco. É isso que nós estamos buscando aqui. Não somos donos da verdade, mas temos estudado a verdade, que é a palavra de Deus, né? E estamos aqui para debater sobre os princípios, inclusive, que a Bíblia coloca e como eles são importantes para a nossa vida. Vou pedir licença para chamá-los pelo primeiro nome. E a gente já entra logo nessa questão dos papéis. A gente sabe que hoje, a sociedade, a gente pensa que isso é uma característica de hoje, mas não, a gente sabe que cada local, cada cultura, se fosse uma questão de hoje,
não seria como é hoje. Se você for hoje, por exemplo, no mundo, em lugares diferentes, você vai encontrar situações muito diferentes, muito à frente do Brasil, outros lugares que estão ainda hoje como era no Brasil 2 séculos atrás. Então, há questões culturais, há muitas questões que lidam com essa questão dos papéis, né? Mas é uma questão dinâmica. Então, e é uma questão também que a gente sente insegurança, às vezes, de casais vêm para uma conferência, alguma coisa, qual que é o meu papel? As coisas não estão dando lá em casa, então acho que não estamos acertando os papéis. Como é que é isso? Existem algumas características que podem servir de diretriz, mas há também exceções? Como é que é isso? Pois é, nós vivemos um país com muita diversidade cultural. Nós temos populações ribeirinhas, por exemplo, que criam seus filhos de uma forma, populações indígenas de uma outra forma. Quem mora na roça tem uma maneira de criar os seus filhos. Quem mora já nos centros urbanos tem uma outra maneira completamente diferente. Que se adapta ao meio. Ao meio. Criar filhos, Rebeca, é uma arte que se aprende. Nenhum pai, nenhuma mãe nasce pronto. E eles vão aprendendo no decorrer da vida. Ele traz uma informação, ele traz a sua malinha. Traz uma bagagem. Traz uma bagagem da sua vida de solteiro. Eu, por exemplo, quando me casei com minha esposa, a referência de paternidade que eu tinha era do meu pai. A referência de maternidade que eu tinha era da minha mãe. É claro que quando eu me juntei com a minha esposa, nós juntamos as nossas experiências, as nossas bagagens e tentamos reaprender ou readaptar ou aquilo que nós tínhamos. Pelo menos. Ou construir, porque cada relação é diferente da outra. A relação que meu pai tinha comigo era uma. A relação que eu tenho com os meus filhos é outra relação. O tempo muda. Meu pai foi criado na roça, uma cultura muito diferente da minha cultura. Então, eu tenho que me adaptar ao meio onde eu vivo e tentar passar isso para o meu filho de maneira tranquila, saudável, mas é importante que o pai e a mãe tenham a seguinte noção. Eu fui criado de uma forma, numa determinada época. Agora, a época é outra, a forma tem que ser adaptada, a relação tem que ser mutável. Mas a gente não tende a reproduzir aquilo que a gente viveu? Eu creio que sim. Ouvindo o pastor... não que a gente tenha que reproduzir, mas a gente tende a reproduzir. Eu creio que sim, porque eu vou dar um exemplo muito particular. Eu acho inadmissível ter que sair em família, ir a um restaurante, qualquer restaurante que seja, e chegar ali naquele lugar onde você vai fazer uma refeição. Eu aprendi assim, que o momento de refeição é um momento especial. E você não consegue conversar num tom que seja agradável. As pessoas, elas berram, gritam. Então, assim, está ensinando seus filhos como se comportar também diante de uma refeição. Então, eu coloco esse momento que, para mim, eu carrego até hoje e falo para os meus filhos, falem baixo. Mas todos estão falando alto. Como eu vou me comportar falando baixo? Fala um pouco mais agradável. Não agrida ninguém. Entendi. Então, nós carregamos, sim. Eu carrego isso para mim e quero que os meus filhos tenham esse mesmo comportamento. Mas você, no caso, tem que... foi até legal, Ana Lúcia, você ter colocado essa questão, porque geralmente quando a gente fala de reproduzir, a gente quase sempre está falando de coisas negativas. A gente reproduz, mas na verdade a gente reproduz as positivas também, tá? É uma coisa positiva, claro. Que é a valorização, que é uma coisa hoje que muitas famílias quase já perderam, de ter um tempo de refeição juntos, que cada um está num lugar, almoço quase nunca e janta, às vezes é na frente da televisão, alguém vai com o prato para frente do computador, ou, enfim, há uma série de situações. É importante salientar, se eu não tenho isso em casa, na rua, então as demais coisas também serão semelhantes, né? A educação faz parte de tudo. O falar, o relacionar com o outro, com o próximo, como vai ser também? Eu penso o seguinte, a palavra do pastor foi muito providencial, por quê? Porque é uma verdade que com a evolução do tempo, nós sempre pensamos e imaginamos que seremos melhor do que nossos pais. Porque chega um dado momento da nossa vida que quando nossos pais dizem não para nós, nós dizemos assim, quando eu for pai eu não vou fazer isso, mas fazemos exatamente igual. É certo que as realidades são diferentes, mas pai é pai no Amazonas, no Pará, no Rio de Janeiro ou lá no Chuí, não importa. Pai sempre será pai, mãe sempre será mãe.
Porque eu me E recordo... tem coisa que a gente só entende como filho quando a Não gente se adi- torna não pai. adianta. E a gente vai, quando chegarmos lá, nós vamos tomar algumas atitudes que para Nós precisamos, inclusive. são atitudes tomar protetivas. Eu me recordo que eu cheguei um dia para minha mãe e disse assim, eu quero muito uma moto. Minha mãe disse assim, eu jamais vou te dar uma moto. Há 2 semanas atrás, a minha filha me pediu uma moto. Pai, para mim ir para a escola é rapidinho, se eu compro uma motinha para mim, eu vou e volto. Eu falei, minha filha, jamais eu vou dar uma moto para você. Porque as mesmas coisas que a minha mãe via lá fora, ela disse, eu vou botar meu filho em cima de uma moto, esse negócio foi feito para cair. Tanto foi feito para cair que tem um descanso. Então, a mesma coisa que ela disse para mim, eu repeti para minha filha. Hoje eu disse, quando eu ouvi isso, que eu jamais ia fazer de forma alguma. Agora, o que você citou, que é importante, a gente sempre diz que a gente herda coisas negativas. Eu acredito que a gente herda muita coisa positiva, Com por isso que a gente também se certeza. torna pai. Com certeza. Por isso que a gente também quer montar a nossa família, porque nós vimos a nossa família. E é interessante que existem dados que dizem que 90% das pessoas que vieram, inclusive de famílias que se separaram, pais que se separaram, eles também imaginam ter as suas famílias. E o mais interessante é que eles pensam em não cometer os mesmos erros. Se vão cometer ou não, isso é uma coisa que só o futuro e a vida deles vão dizer. Dia, né? O dia a dia. Mas a grande maioria tenta evitar o que é negativo, ainda que aquilo esteja intrínseco lá na vida deles e que eles acabem fazendo. Mas a grande maioria, por exemplo, de filhos de pais separados, eles dizem o seguinte, se eu me casar, eu vou fazer de tudo para não me separar. Ainda que se separem, enfim, mas eles buscam evitar o que é negativo. A gente percebe que há pessoas que têm dificuldade com mudança nos papéis. Na verdade, a dificuldade não é com mudança nos papéis. A gente coloca a ênfase na palavra papéis, mas o problema é a palavra mudança mesmo. O ser humano tem problema com mudança. Ah, não, eu sou moderno. E tem. Todos nós, mudança traz o desconhecido, mudança traz desconforto. Mas o certo é que na sociedade que nós vivemos hoje, a sociedade mudou. Então, se a gente não mudar, a gente vai ter problemas. E a gente percebe, agora, existem algumas coisas que mudam. Por exemplo, o corte do cabelo, a roupa que você usa, não é verdade? A forma que, o tipo de carro que você dirige, a forma de você decorar uma casa. Às vezes até o tempo mesmo, como a gente administra o nosso tempo, porque hoje... engraçado que hoje a gente tem transporte mais rápido, mas o transporte mais rápido nos leva a fazer mais coisas, então a gente tem menos tempo em casa, né? Há uma série de coisas, mas há princípios que não mudam, esses não podem mudar. Então, eu gostaria de voltar nesse segundo bloco falando um pouquinho a respeito disso, porque muitas vezes a gente se engancha com coisas que são as mutáveis, que vão mudar. Então, e depois as coisas que realmente não podem mudar, às vezes elas ficam até esquecidas. Então, vamos tentar hoje, nesse segundo bloco, falar a respeito dos princípios, que são aqueles fatores imutáveis que vocês consideram importantes como pais, na construção de um novo lar, com a bagagem positiva e com a bagagem, às vezes, negativa que a gente possa trazer. Só porque a gente teve um problema ou teve uma dificuldade, não quer dizer que a gente vai reproduzir. Mas eu já percebi que a única forma da gente começar a pensar a não reproduzir algo, eu digo isso pela minha própria vida. Né? Não que eu tenha tido tantas coisas negativas, mas eu me lembro que quando eu e Samuel sentamos, a gente estava, né, planejando casar e tal, nós tivemos a coragem de colocar na mesa mesmo aquilo que nós sentimos que não era tão positivo assim, que a gente não queria reproduzir. Se você não qualificar, se você não dialogar a respeito, se você não colocar na mesa, é quase impossível que você vá mudar o trajeto. Para que haja mudança, tem que haver diálogo, vocês têm que combinar, tem que haver alvos e metas têm que ser colocados. Esse é o princípio. Então, isso aponta que a mudança é possível, sim, mas você tem que lidar com o passado. Você tem que identificar, e às vezes isso traz alguma dor, algum desconforto. Não, eu não quero conversar a respeito disso, não, mas a gente não vai fazer. Pode ter certeza que se você não dialogar, não sei se vocês vão concordar ou não comigo, a gente volta já debatendo, o intervalo é rápido. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo sobre a criação de filhos, sobre o sustento de filhos. Há também quem pense que sustentar o filho financeiro... Ué, eu não estou te criando, eu não estou te dando pão?
Você não tem uma casa para morar, não tem roupa lavada? Então, sustentar o filho é criar o filho. Às vezes até o sustento, não só esse ali presente, o sustento, se eu posso usar essa palavra, remoto, porque muitas vezes há hoje a questão da pensão, há pais realmente que são bem mais ausentes da vida dos filhos. Mas é importante que ele entenda que cabe a ele sim criar o seu filho. O papel de um pai é criar o filho estando ele próximo ou estando ele distante. A gente chega nessa questão da distância no terceiro bloco. Nesse bloco ficou mapeado a gente falar a respeito dos princípios que são importantes. A gente se prende, eu estava até dando um exemplo para vocês entenderem melhor do que eu estou falando agora no intervalo, eu estava falando do meu pai e da minha mãe. A minha mãe ajudava muito o meu pai, numa forma que... E meus pais eram aqueles pais bem tradicionais mesmo, fui criada assim bem ali na rédea curta, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu olhando para trás, eles eram meio revolucionários os meus pais, porque até em termos eclesiásticos, em muitos aspectos até domésticos, o papai ajudava a mamãe. Quantas e quantas vezes a mamãe tinha que dar aula à noite no seminário, ou tinha que dar aula numa faculdade que tinha de inglês para poder ajudar no sustento, porque as coisas eram muito difíceis naquela época, até para manter o seminário. O papai cuidava da gente, o papai colocava janta, botava a gente para dormir, contava historinha. Eu lembro claramente. Não havia, botava, vai tomar banho, minha filha. Agora, veste essa roupa aqui. Agora o papai vai contar historinha. Depois, no outro dia, já era a mamãe que fazia. Depois havia momentos em que o papai viajava, a mamãe dava as aulas, pregava na capela. Eles cooperavam. Não havia assim... Eu acho assim que foi um presente para a minha vida isso. Não era, então, na época... Então, fugia um pouquinho da época. Na época não era um caso comum. Não era um caso comum. Quer dizer, mas eles não se prenderam com questões que eram, digamos assim, eles souberam fazer aquilo que era necessário para a vida, para aquilo que eles tinham que fazer e para a criação dos filhos. Como é que essa coisa, separar a cultura, a influência, isso aí não é coisa que homem, isso não é coisa de mulher. A gente vê que tem muita essa influência. Quais são os princípios, afinal? O que é importante? O primeiro princípio que eu imagino dentro da família. Primeiro, todos precisam saber, dentro daquela casa, quem manda e quem obedece. Porque o que nós vemos hoje é que algumas famílias, algumas casas, é uma verdadeira torre de Babel. Ninguém se entende. Quem é que manda, quem é que obedece e quando que existem coisas na família que é possível se discutir. É importante que se traga isso para esse debate hoje. É importante até haver esse debate, então. Tem coisas na família que é possível se discutir. Eu e esposa falamos isso lá na nossa casa. A criançada reúne lá, eu tenho uma menina com 14, eu tenho um menino com 10 anos, e tem coisas que eu digo lá, isso a gente pode discutir. Vamos escolher, vamos chegar a um denominador comum? Ótimo. Mas tem coisas que nós trazemos pronto, vai ser assim. Não estão abertas para debate. Não estão abertas para debate. Tem situações que eu digo para os meus filhos... É importante, portanto, haver o diálogo, então sentar e sem explicar dúvida, como mas vai ser. É aí que eu digo, a prioridade é saber quem manda, saber quem obedece, porque quando você sabe quem manda e quando existem os papéis, aqui é a pessoa que manda, aqui é quem obedece, é possível um diálogo aí. Quando não se sabe, não é um diálogo, há uma discussão, uma briga. Então, tem coisas que eu digo para os meus filhos, vocês estão livres para fazer a minha vontade. Pronto. Aí eles já riem, pronto, já sabe que a coisa é um pacote, vem pronto. É desse jeito. Agora, tem coisas que a gente pode discutir. A família hoje, ela não sabe mais muito bem quem manda e quem obedece. É um princípio inegociável, não tem como negociar. É um princípio que eu chamo de sagrado. O sagrado é aquilo que a gente não negocia. Algum comentário É o sobre essa respeito, questão? né? O bispo está falando da questão do respeito. Quando estabelece quem respeita na casa, quem deve ser respeitado, fica muito melhor a convivência. Agora, essa questão de quem manda e quem obedece, por exemplo, o pai e a mãe, realmente, devem ditar as regras, as normas dentro da casa. Só que pai e mãe têm que ter a humildade em reconhecer que às vezes eles falham nesse processo da construção deste diálogo ou desta formalidade dentro do lar. E o pai tem que reconhecer, filho, me perdoe, eu peguei pesado, eu estou errado, você está certo. E isso não mina a autoridade de dele. Isso é que é uma alguma pena, porque muitas vezes, quando esse erro ocorre, não, mas eu não posso admitir, senão eu vou... Não, pelo contrário. Quando você admite, porque você não é Deus, só Deus que não é. O único, né? É. Quando você admite, eu acho que a gente fortalece. Por quê? Porque a gente está ensinando também que nos leva, quem sabe, a um segundo princípio, que é o princípio do exemplo. Às vezes a gente coloca regras, mas a gente mesmo não coloca em prática as regras que a gente dita. O pastor então, citou uma coisa, desculpa te interromper, claro. O pastor falou uma coisa muito importante, eu quero trazer isso aqui. Quando ele deixou claro que o pai tem que saber que erra,
eu faço questão de dizer isso aqui, porque a gente parece, para quem nos vê em casa, parece que nós estamos aqui, somos perfeitos. Não. E não há isso. Recentemente, eu dei lá um jogo para o meu filho, um desses aí eletrônicos, e esse jogo precisa ter alguns CDzinhos para jogar, enfim. E ele falou assim, pai, eu quero comprar um joguinho novo e coisa e tal. Eu levei ele a uma loja, é uma parede imensa com muitos jogos. E eu falei, vai lá, meu filho, escolhe. Enquanto eu fiquei olhando alguns livros lá e tal, ele estava escolhendo o jogo. Ele comprou, ele pegou o jogo, colocou lá no leitor lá, me disse o preço. Eu fui lá, brinquei, ainda brinco muito com eles, faço isso, dou lá o cartão para ele pagar. Aí ele vai lá pensando, né, aquela coisa, sou eu que estou pagando, né? Enfim, até para socializar o menino. Depois, quando ele estava em casa jogando o jogo, a mãe veio me dizer, você viu lá o jogo que você deu para ele? Você prestou atenção? Eu falei, não, dá uma chegadinha para você ver. Eu vim por trás para ver. O jogo, pastor, era violência pura. Quando eu fui ler, eu me espantei, quando eu fui ler o encarte, tinha escrito lá, violência sexual. Olha aí. O jogo, o CD do jogo, era para mais de 17 anos. Se aquilo era possível para mais de 17 anos. Eu tive que sentar com ele, pedir perdão a ele de ter errado de forma terrível com ele. Dizer que aquele jogo ali eu não podia nem dar para uma outra pessoa. Eu tenho que destruir aquele jogo. Pastor, eu fiz isso uma vez. Eu dei o Street Fighter para meus filhos, mas eles tinham assim, uns 12 anos. O cara metia a mão, arrancava o coração. Então, era um negócio horrível. Isso é pouco. Ele, no jogo ensina a matar a prostituta, a fazer uma série de coisas. Então, eu tive que pedir perdão a ele e eu tenho certeza que é numa atitude como essa, dizendo assim, eu errei, que vai fazer com que ele saiba também dizer, eu errei, pai. É fundamental isso. Exatamente. Posso abrir um parênteses aqui? Olha como foi providencial o senhor ter levantado essa questão. O que inspirou esse programa hoje, que sempre a gente recebe pauta, pessoas mandam e-mail, foi um fato de adolescentes que mataram um mendigo na rua. E são todos... porque a gente pensa assim, hoje há uma mentalidade... e claro, a gente sabe que, de alguma forma, a fome ela é má conselheira. A fome... Ela é complicada, ela é muito cruel. Mas a gente vê hoje, sempre há até uma visão um pouco esquerdista de que todos os males da sociedade são porque pessoas são pobres, ou são porque pessoas estão, né? Ou aquela visão de que se uma família tem um recurso, tem uma casa boa, tem estudo, então ali não vai haver problema. E isso não é verdade. A gente sabe que o país às vezes fica perplexo. Como é que uma moça como a Suzane foi lá e matou os pais dela? Ou como é que esses filhos de promotores, de autoridades vão lá e matam e queimam e espancam um mendigo? Pois é, então, mas a gente vê que questões... Como é que fica essa... Houve uma lacuna aí, nesses dois exemplos que você citou, daquela moça em São Paulo que matou os pais e desses meninos aqui Mas deixa eu no só Rio. acrescentar, como é que há casos também em que eu usei o caso, deixa eu só ir para o outro lado, casos em que, por exemplo, um menino então que está ali realmente numa situação desfavorável, não estuda num bom colégio, então ele é presa fácil e realmente está na bandidagem, mas do lado dele mora um outro menino que a mãe é lavadeira, uma mulher simples, pobre, batalhadora, como a mãe do outro também é, mas, no entanto, aquele menino não foi para a bandidagem, está num colégio ruim, mas depois ele passa numa faculdade. Então, o que está havendo aí? Em algum momento houve uma lacuna, houve um hiato, um vazio nessa criação. Eu creio numa educação servidora. Pai e mãe, a paternidade e a maternidade precisam ser servidoras. A criação de filho é um serviço que nós estamos prestando aos nossos filhos. Quer exemplo maior de serviço? A gente não pensa assim, mas Jesus, né? É o principal exemplo. Quando uma mãe amamenta o seu filho, ela está servindo o seu filho. Jesus é o principal exemplo de servo. Ele se humilhou na condição de servo para servir os seus discípulos. E o pai e mãe, durante toda a vida, não é só até o casamento, não. Depois do casamento, inclusive, pai é uma e mãe autoridade continuam conquistada. E nem por isso Jesus deixa de ser o Senhor dos senhores. Exatamente. E o manda-chuva. Ele tem a palavra final e ninguém duvide. Então, nessa visão, eu penso um pouco, talvez, vamos colocar a questão da criação nesse sentido, mas eu gostaria de colocar a questão espiritual. Porque nós vamos ver na Bíblia José sendo perseguido pelos seus irmãos e a criação foi a mesma. Nós vamos ver Davi
tendo também problema com o mas seu o Davi, irmão. como pai, vou te falar, porque os filhos dele... Negligenciou demais. Também. Mas não foi uma questão espiritual ver tudo que nós vimos na Bíblia, tudo que nós encontramos a nível de perseguição. Será que não é uma questão espiritual? Porque nós vemos um filho que toma uma atitude tão benéfica e um outro toma uma atitude tão maléfica. Mas, Ana Lúcia, nós não somos... eu estou entendendo que direção que está indo, mas se a gente for demais para um lado, digamos assim, 880 nesse posicionamento, a gente finda sendo como se a gente fosse uns bonequinhos, né? Que o destino nós temos escolhas. Claro, e essas claro. escolhas, elas são ensinadas. Então, eu acho que nós fizemos escolhas. Com as escolhas que nós fizemos, nós ensinamos nossos filhos. E nós, efetivamente, temos como reescrever e redirecionar isso. Agora, Sim. que há uma batalha espiritual rugindo o tempo todo, há. Sem dúvida, Sem eu concordo dúvida. contigo. Não, mas é porque agora, eu falo essas lacunas é que vão, de alguma coisa, fazer a diferença nas escolhas que a gente Mas vai é tomar, né? possível também, como houve um caso que foi colocado em que o filho era extremamente amoroso, a mãe, foi agora televisionado, né? A mãe tinha um relacionamento ótimo com o filho e ele tirou a vida da mãe. O que é isso? E se houvesse no relacionamento... Eu imagino que há drogas, que alguma coisa Não, aí está existia, envolvida, porque não é existia. normal do Ele era nada. viciado, ele era Não, viciado. então tá explicado. Nesse caso Tá entendendo? aí, Então, os pais cumpriram o seu papel. Exatamente. Mas os pais não podem esquecer que Que o filho não vive adulto só em vai casa. fazer escolhas. Ele sofre uma Isso influência aí, do claro. meio, as amizades. E tem também a própria construção psíquica do sujeito. Ele pode ter tido ali algumas questões internas. E se essas questões se afloram em determinados momentos, ele vai se transformar num monstro. Mas o pai e mãe não pode deixar de cumprir o seu papel. Quando eu falo de uma liderança servidora, de uma paternidade ou maternidade servidora, pai e mãe tem que pensar lá na frente, porque lá na frente o papel se inverte. Mas quer ver São uma- os pais que passam a ser tratados, cuidados pelos seus filhos. Mas a gente vê essa questão, ela se aplica da mesma forma como Deus é nosso pai, da mesma forma então que são os nossos filhos conosco, é nós com Deus. Deus fez tudo certinho por nós, mas não quer dizer que a gente vai fazer a escolha certa e vai servi-lo. Sem Muitas dúvida. vezes a gente vai dar as costas. Então, eu vejo com pais a mesma coisa. Agora, qual a importância, no entanto, de nós procurarmos proporcionar o máximo possível esse ambiente seguro, esse porto seguro, esse equilíbrio que vai ajudar certamente os nossos filhos a fazer escolhas melhores. Nós vamos ao intervalo e a gente vai voltar falando, como eu prometi, da questão, inclusive, dos pais que às vezes estão distantes dos seus filhos, porque, enfim, há hoje lares monoparentais, ou às vezes uma pessoa pode até ter mais que 1 ou 2 casamentos e ter filhos de diferentes relacionamentos. Como acompanhar isso e voltar, inclusive, à questão da importância da educação, se é que eu posso falar assim, que fim daqui é isso mesmo, espiritual na vida da criança. A gente volta já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Nós estamos aqui hoje, cabeça para cima, debatendo a criação dos filhos. E a gente estava até aqui rindo com algumas histórias até um pouco engraçadas no intervalo. E a gente tem que ter esse lado leve. Temos que poder rir de nós mesmos, dos nossos erros, admiti-los e correr atrás, como o senhor falou, né? Essa situação que você colocou, a gente abriu parênteses, a coisa findou andando, mas a gente vê que, às vezes, um pai não tendo um tempo, uma atenção maior com o seu filho, de voltar e dizer, meu filho, eu te dei esse videogame, porque se ele está matando prostitutas, matando mendigos, matando sei mais quem no Exatamente. videogame, ele vai fazer isso na vida real, Sem nenhum provavelmente. problema. Não estou dizendo que ele vá todas as vezes, mas eu digamos assim, você está dando uma legalidade. Aquilo está se tornando senso comum e não pode se tornar senso comum, sabe? Então, essa coisa de você voltar atrás e ver quando é errado. São tantas coisas que a gente deixou para esse bloco, né? Mas vamos à primeira que eu estou prometendo desde o primeiro bloco. Como é que fica, qual a importância de pais manterem o contato e ter esse senso de relacionamento e criação com filhos que são criados, por exemplo, com a mãe ou com o pai, que não são criados diretamente com eles. Eu sei que vocês, de repente, não vivem isso nas suas vidas, mas lideram pessoas que vivem. Como aconselhar, como ajudar essas famílias? Primeiro, eu penso que a igreja precisa estar preparada para essa realidade. Ainda acredito, eu não sei assim, eu posso falar
Hoje, nessa minha fala, eu estou falando da minha igreja. Eu não estou falando, por exemplo, da igreja do pastor Paulo, não estou falando assim da igreja batista, estou falando da minha denominação. Nós temos que nos Ou quem sabe preparar, até da tua congregação, que às vezes ganhou. em especial. Eu posso dizer o seguinte, nós temos muito que nos preparar para essa nova realidade da família brasileira, o que nós mais estamos vendo aí. Pais separados, no segundo casamento, ou aquela questão da mulher que chega com um filho na igreja e que nunca se casou. E, enfim, ou tem um relacionamento que não é um casamento. Nós pastores precisamos... eu não estou dizendo que a gente tenha que entender que isso é uma realidade, que isso é normal, mas que a gente tem que ter uma igreja terapêutica e preparada para essa realidade. Temos que ter, é a primeira coisa. Segundo, você vinha falando sobre essa realidade da diferença entre prover as coisas para o filho e criar o filho. Não há esse binômio, isso é muito diferente. Dar as coisas, eu acabei de dizer aqui, né, reconhecendo um erro meu, que eu dei alguma coisa material para o meu filho e não necessariamente estava criando, dando uma boa criação para ele. Por isso que muitos pais hoje, quando acontece alguma coisa aí na rua, dos filhos que se reúnem e vai lá e mata um mendigo, ou agride uma prostituta, ou agride uma pessoa pobre que seja, ou qualquer pessoa que esteja na rua, o pai diz, eu não Às vezes reconheço. agride um par, pega uma briga de bar, Então, eu digo assim, de esse boate, não é meu filho. E pega um garoto que está numa outra turma, que piscou para a namorada dele, vai lá e espanca. Ele se acha no direito e o pai diz assim, esse não é o meu filho, eu não acredito que meu filho tenha feito isso. Por quê? O que mais nós vemos hoje, como você disse, o transporte melhorou, o pai trabalha mais, a mãe saiu para trabalhar, e aí naquela luta acham que dar coisas Quer me dar uma boa materiais... educação, E uma aí boa mesmo casa, não boas percebe roupas. Isso não é muita coisa. né? Existem pessoas que têm uma formação intelectual muito boa, mas são coisas pequenas. Tem uma formação intelectual ótima, mas ela não sabe, por exemplo, que quando a porta do elevador abre, ela tem que esperar as pessoas saírem de lá de dentro para ela entrar. Verdade. Isso quem ensina é o pai. Ele não sabe comer de boca fechada. Quando Você vai a o menino, lugares esse como nós... exemplo não for dado, Não adianta. quando o adulto, a porta do elevador vai se abrir, Quem e vai tem que estar passar lá por dentro cima, tem que- vai empurrar. Esbarra em você, É não pega, ela não possível. sabe... É possível. Isso Falta aí o pastor pode falar melhor. Educação. Porque existe uma questão de uma construção dentro do psicológico da criança que chega a uma certa idade, que eu estudei isso em algum momento que eu não me recordo, e o pastor com certeza vai falar isso porque é psicólogo. Tem um momento que a criança vai aprender que aquilo não é meu, aquilo ali eu posso botar a mão, aquilo eu não posso. Eu tenho que pedir licença aqui e ali não. Tem que ensinar a ela. Isso quem ensina são os pais, esse é o Exatamente. papel do pai Não e da são os mãe. Se professores, não não são os fizer, pastores, ninguém vai fazer. né? Porque Verdade. Eu creio que Não é isso? a vida É isso aí. está tão corrida que os pais estão chegando em casa cansados, é óbvio, Claro. né? Na Exaustos, sua grande às vezes. maioria, o filho fica ou com a mãe ou com o pai, que tem também essa questão da separação, chegam então, como você acabou de falar, exaustos. Então deixa a criação para quem? Para os professores. E eles estão encontrando barreiras imensas, porque tem que aprovar crianças que quando chegam em casa não tem o seu pai para ali, ou sua mãe, ou alguém para explicar a matéria. Então vai para uma explicadora, né? E A não gente tem vê uma aquele terceirização contato. É onde eu queria falar. Tudo é terceirização, tudo está entrando, essa né? E vamos Até a para a criação dos questão filhos está sendo terceirizada. também para a igreja. Não, são os É necessário. pastores que Vocês têm que... três estão dizendo, então, tem que ter convívio com o pai e com a mãe. ponto. Necessário, Exatamente, porque há necessário. lições e aprendizados que não vai surtir o mesmo efeito se for repassado por uma terceira pessoa. Exatamente. Então, pai e mãe têm um papel fundamental no processo de transmissão de conteúdo e experiência, por causa da importância nesse processo da criação. Não é a avó que vai suprir, não é a babá, não é a tia, não é a igreja, não é a professora na escola. Tudo bem, nós vivemos hoje um mundo muito atípico, né? Geralmente pai e mãe trabalham fora. Ficam durante, às vezes, 12 horas fora de casa. O filho fica com a avó, fica com a babá, fica às vezes na escola o dia inteiro, na creche. Eu vou contar uma história que eu espero que eu não erro o personagem, mas vocês podem estar depois aí no grupo, enfim, mas a história é correta. Billy Graham foi um grande pregador e ele viajava muito. E a esposa dele foi uma grande mulher. E eles tiveram filhos. Um desses filhos
que salve esse que eu estou com medo de errar, mas eu acho que foi o Franklin, ele depois Franklin Graham. pronto, fez um livro, escreveu um livro a respeito. Ele sentiu muita ausência do pai, a mãe que estava ali sempre presente, o pai quando podia estava também. E eles tinham uma propriedade, tipo uma fazenda, um local da família que eles iam, e lá havia um caseiro. E esse caseiro era um homem muito bondoso, um homem já idoso e que gostava muito do Frank e dava muita atenção para o Frank, entendeu? E então, como o Frank sentia falta daquela presença masculina na vida dele, ele criou um apego com esse homem. E este homem fumava. Exatamente. Então, o Franklin começou a fumar. Óbvio que escondido do pai dele, o Billy Graham, o grande evangelista Billy Graham. Mas levou muitos anos para Billy Graham entender e admitir que o pai do filho dele, em algumas áreas da vida, não tinha sido ele, tinha sido aquele caseiro. Exatamente. E aquilo abriu porta para uma série de situações muito negativas que levaram ele. O nome do livro, eu acho que é O Filho Pródigo, ou se não for, a ideia do livro é essa, porque ele andou por caminhos muito longe de Deus até que ele fosse resgatado, mas pela ausência de um pai. De um pai que ganhou milhões, não foi milhares, provavelmente milhões De almas para Jesus. No entanto, quase perdeu o seu próprio No filho. entanto, quase perdeu. Eu acho que pai e mãe, Rebeca, essa ilustração sua é muito importante, oportuna. Pai e mãe não precisam deixar de se ausentar de casa. Ou seja, podem continuar vivendo as suas vidas seculares, Sim. os seus trabalhos, porém, aí que está a questão da Vírgula. amizade. Porém, quando o pai e mãe têm uma vida secular muito ativa, de muita produção, e deixa os filhos, às vezes, com sogra, com avó, com babá, com outros cuidadores, eles têm que dialogar isso com o filho. Olha só, papai está fora por isso, por isso, por isso. Porém, nos momentos de folga, Algum tem que ter momento qualidade. Vai folgar, né? Tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. Às vezes eu chego em casa cansado, 10h30 da noite, 11 horas, eu vou, a minha filha, conversar com ela, vou dar um beijinho. Como é que foi o seu dia? Aquilo para mim pode ser porta difícil. tá aberta de comunicação. Tem que estar. Final de semana, eu tenho que ter um tempo de qualidade com os meus filhos. Um período de férias. Deixa eu colocar uma pergunta para vocês que para mim é muito pertinente. Vocês acham que existe uma fase, que eu sei que a gente tem que estar sempre presente na vida dos filhos, mas os nossos filhos um dia vão crescer, vão embora, não vão precisar tanto da gente. Será que não existe uma fase, alguns anos ali, que a gente não pode abrir mão um pouquinho de ter uma vida tão ativa, de estar correndo atrás de tanta coisa e dedicar ali aqueles 3, 4, 5, 6 anos que são tão vitais, ali entre, digamos, 3, 4 anos de idade até os 10, 11 anos de idade, que são aqueles anos assim... Na formação da personalidade. Na formação da criança. Fundamental. De se sacrificar um pouquinho a sua carreira, o seu ministério. Não tem como. E dar um pouquinho mais de tempo para o seu filho. Existe um poema Porque muito depois bonito. daquilo você vai estar livre. Quando ele tiver 15 anos, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, que depois ele já vai para a faculdade, já era. Mas tem aquela fase, é uma janela, uma janela. Rebeca, principalmente na maioria das possível pra famílias, alguns, né? principalmente nesse período, é que os pais mais se ausentam. Na Pois maioria é, das famílias. E aí tem aqueles problemas. No futuro, o filho fica rebelde, o filho às vezes se afasta da própria família. Quando é uma família cristã, o filho não quer acompanhar pai e mãe para a igreja. Mas olha, eu fico feliz de ver que até no mundo corporativo e profissional está havendo uma pequena reversão nisso. Eu vou ser sincera, eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Agora, eu fiz essa janela. Eu sou muito ativa hoje, eu sempre fui ativa, mas eu era menos ativa. Teve uma fase, assim, uma janela, uma lacuna na vida do ministerial do meu marido, de lugares que ele foi, quando a gente pastoreava. Ah, pastor Samuel, vinha, mas você não veio. Não, naquele período, eu não podia estar ausente. Então, para ele estar, não podia estarmos nós dois. Agora, quando ele estava em casa, ele estava em casa. Porque isso ele é muito engraçado, né? Ele é tão ausente. Mas hoje, por exemplo, a nossa vida é de ponta cabeça. Só que meus filhos já estão criados, casados, eu posso. Mas a gente resguardou uma janela ali. E como ela fez a diferença para a gente. Pela separação que hoje o quadro é grande, né? Isso não é possível. Em muitas famílias, a mãe tem que sustentar
a criança e como que vai ter esse Passa privilégio um dia inteiro de fora. ficar em casa com a criança, se ela tem que trazer o Não que eu ficasse o alimento. tempo todo em casa, que eu não ficava. Sim. Sim, mas mas eu, ainda eu que era, seja muito, um eu era tempo mais maior. presente do que, entendeu? Existe um Eu não fui detalhe. atrás do meu ministério Pode- pregando, não. Eu não pregava em lugar nenhum praticamente. Eu simplesmente Pode escolher. foquei. Eu tinha trabalho, eu dava aula de piano, fazia as coisas que eu tinha. Mas assim, eu fazia muito menos na igreja, até um mínimo na vida profissional, para poder estar mais. Daí quando passou aquela fasezinha ali, Teresa já tinha uns 9, 10 anos, daí eu já fui ficando, fui soltando. Existe uma história muito interessante Mas é da verdade, a mãe que administradora. trabalha, ela... É porque Sem o pai dúvida. tem que entrar na grande maioria, no máximo, com 15% da renda. 15% da renda. E muitas quando vezes tá essa questão da separado, pensão muito- até essa. É muito pouco, é muito pouco. E aí pouco. existe um detalhe, uma história interessante que lá nos Estados Unidos, uma das maiores administradoras, assim, ela era presidente e administrava a maior empresa de seguro dos Estados Unidos. De um dia para a noite, ela chegou lá e entregou o cargo. E aí perguntaram para ela, por que você vai fazer isso se você... há 2 semanas atrás foi capa de uma das maiores revistas que fala sobre economia, que é a revista Forbes nos Estados Unidos. Ela disse o seguinte: eu preciso criar meu filho. E ela abandonou simplesmente, ela abriu mão, porque o menino tinha aproximadamente 6 anos e ela viu que estava com um grave problema. Recentemente, em Minas Gerais, esse processo não prosperou, mas uma empregada doméstica ajuizou ação contra os patrões pedindo a guarda do filho dos patrões. Porque simplesmente o patrão vivia voando no seu jatinho particular, resolvendo problemas da sua mineradora, e a esposa fazendo uma série de questões, porque é uma neurocirurgiã muito conceituada, e o menino foi criado por ela. Quando chegou em um dado momento, num dia da formatura, os pais da formatura do menino, parece que do fundamental para o médio, o menino, os pais não estavam presentes. Aquilo revoltou a empregada que estava com ele desde que o menino nasceu. Ela ajuizou uma ação contra os patrões pedindo a guarda. É claro que não prospera uma questão. Foi um sacode, foi um hein? susto para os pais. Por quê? Porque os pais não estavam presentes nos momentos mais importantes. Porque o menino, no dia da formatura, disse assim: qual é a história que eu vou ter daqui para frente se daqui para trás eu não tenho nenhuma? Então, é tão importante e é necessário. Agora, o pastor deixou muito claro que é justamente no momento que os pais estão mais ausentes, que é essa idade que você deixou claro, porque é um momento talvez mais produtivo dos pais, que ele quer deixar alguma coisa para os filhos, ele quer deixar uma casa própria, ele quer deixar Mas um a gente está seguro. aqui justamente para alertar que provavelmente a melhor coisa que você pode deixar nessa hora não é o seguro, não é a Não é casa a casa. própria. Deus vai te dar isso depois. Cuida deles agora. Tenha o que você precisa ter, mas o equilíbrio, sabe? Eu acho que às vezes falta quem diga isso e a gente está aqui levando você a refletir e pensar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Já? A gente vai ao intervalo, volta com música, mas a gente pelo menos pode se despedir e provavelmente já marcar um retorno ao tema, porque vai valer. A gente volta já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. A gente vai encerrando um excelente programa sobre criação de filhos, que nos deu muito material para refletirmos, para pensarmos, para discordar também, quem sabe, né? O direito que você tem. Passe um e-mail para a gente, inclusive, o endereço do Cabeça para Cima está aí, nosso e-mail na tela. Você pode também entrar no nosso site, lá na página do Cabeça para Cima, e deixar sua sugestão de pauta, de tema, ou pergunta sobre esse tema que a gente volta a abordar e responde também as suas perguntas, com o maior prazer. Mas eu quero agradecer ao pastor Alexandre Pereira e pedir que ele deixe aí o seu conselho, sua palavra final, né, para quem está ligado com a gente, justamente sobre esse desafio, que é encontrar esse ponto de equilíbrio, né, na vida. Acho que hoje de coisas, de amor e de atenção, de autoridade, são tantas questões. De forma muito simples, eu queria dizer que, como você deixou claro, o equilíbrio é tudo. E, como eu disse de forma simples, meus pais já diziam que tudo que é demais sobra. E na família não há espaço para sobras. Então, há um momento em que os pais precisam abrir mão, sim, e abrir mão, em especial, para a criação dos filhos. Às vezes nós queremos acumular tantas coisas. E eu ainda acredito
Então, de repente, que um vale a degrau na pena. carreira pode ser protelado por Não, um ano, por um pouquinho eu de estou tempo. disposto, se for, não é mais o meu caso, mas eu estaria disposto, por exemplo, a passar minha velhice numa casa alugada, mas estar alegre na criação dos meus filhos, receber os meus filhos com alegria, saber que eles estão muito bem criados e que eu abri mão, por exemplo, de algum momento da minha carreira e não adquirir uma casa própria, mas criei bem os meus filhos. Mas olha, tá aí uma coisa que eu vejo que a gente pode até fazer propósito com Deus. Senhor, e nessa hora que até a gente nem falou muito, mas é importante a importância de ensinar valores espirituais para os nossos filhos. verdade. O temor, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria ela é importantíssima para você ter uma vida boa. Falta sabedoria, discernimento, na vida bom senso. Mas o princípio de você ter isso é temer a Deus. Isso é uma coisa que a gente ensina para os nossos filhos. Entendeu? Então, quando a gente ensina, eu vejo que a gente faz, Senhor, eu vejo essa porta se abrindo, mas eu estou preocupado com meu filho, pela tua palavra, eu quero fazer um propósito contigo, eu vou escolher isso e eu entrego isso nas tuas mãos, eu tenho certeza que Deus, Ele vai cuidar desse outro Com toda lado certeza. depois. Pastora Ana Lúcia, muito obrigada. Eu agradeço. Que todas as famílias possam lembrar o que é o amor. Né? O amor é renúncia. Nós podemos ter o exemplo de Cristo. Então, se nós conseguimos ter esse feeling de renunciar algo em prol de nós mesmos, os pais, nós vamos ver que os nossos filhos necessitam do que eles estão precisando, do que eles estão necessitando e vamos conseguir, não só materialmente, mas vamos conseguir dar a parte espiritual, a parte do amor mesmo, paterno, materno, e nós vamos conseguir entender então o projeto de Deus que é família, e esse projeto ele não pode se quebrar. Sabemos que nós temos o arqui-inimigo de Deus que se levanta para que esse projeto se quebre, mas ele é inquebrável, e enquanto nós temos a palavra, que é o sustento, então sim, essa palavra vai edificar vidas. Eu espero em Deus que essa palavra possa edificar vidas, a palavra de Deus edificar a família também. Amém. Pastor Paulo Moura. Também. Eu queria só deixar o último recado aos pais que assistem ao programa para que não desistam dos seus filhos. Sirvam os seus filhos com amor e seja exemplo. O provérbio bíblico já diz: instrua o menino, a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que Deus abençoe. Amém. Beleza. Quero agradecer a cada um de vocês ligados com a gente. Eu acho que uma das coisas que ficou bem patente aqui, claro que o desafio é para todos, porque a gente sabe que nós temos muitas pessoas diferentes nos assistindo. Mas, de alguma forma, hoje calhou que os dois conselheiros aqui, os três, melhor dizendo, perdão, os três são pastores. E está aí uma coisa que às vezes é difícil, que filhos de pastores sofram muito, porque os pais cuidam dos outros, até dos filhos dos outros, e às vezes em detrimento de cuidar dos seus próprios filhos. Então, o desafio tipo assim, como é em nome de Deus, então não, eu não posso falhar, eu não posso, eu tenho... Não faça sacrifício de tolo. Verdade. Há sacrifícios que Deus não quer e não aceita. A Bíblia fala que quem não cuida bem da sua própria casa... Como cuidar das coisas do Senhor, da casa do Senhor? Exatamente. Ô, Rebeca, entre Então, que igreja, fique hoje esse desafio. entre igreja e família, fique sempre com a família. Não falo Deus. Deus está em primeiro lugar, Claro, mas entre igreja ou serviço secular e família, fique sempre com a família. Isso. O dia vai chegar, inclusive, em que os seus filhos estarão maiores, você terá mais liberdade, mas há ali, eu acho que para toda a vida você tem que estar presente para os seus filhos, mas há ali uma janela, eu sou advogada dessa janela, sabe? E eu encorajo vocês, pais, então, e mesmo vocês, pais que estão separados, que de repente é um sacrifício maior, mas se o seu filho está nessa janela, que esse período de formação, de tanta influência, de tantas coisas, que é tão importante a tua presença, o teu amor, se desdobre, faça o que você puder, renuncie até, às vezes deixe de lado alguma coisa, para que você possa dar realmente esse investimento, porque você vai colher mais tarde. O seu filho vai colher e você vai colher como? Através da alegria do seu filho. Se seu filho estiver bem, estiver feliz, você estará feliz. Porque, com certeza, se seu filho estiver infeliz, meu irmão, você vai estar infeliz também. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. O telefone continua à disposição para quem quiser ligar para ser um semeador. E a gente termina o programa com Janaína Brandão.
planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu